ao ouvir isso, né? Está escrito na palavra, você olha lá. Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão, em adoração. Ao invés de blasfêmia contra o Senhor, ao invés de dureza, ao invés de murmuração, ao invés de espraguejar, ao invés de ira, cheio de tristeza, tristeza profunda, ele ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. E Jó permaneceu crendo no poder do Senhor. Só que o que aconteceu? Outro dia, numa nova reunião, está Satanás lá no meio dos anjos, e Deus pergunta para ele: viu? Você viu meu servo Jó? Continua me amando. Jó ainda me ama de coração, mesmo eu permitindo arruiná-lo, embora não houvesse motivo para isso. Presta atenção nesse detalhe. Isso é o próprio Deus que está declarando. Ele declara que não havia motivo para arruinar a Jó. Não havia motivo para tirar de Jó o que ele tinha. Só que mesmo assim, ainda me ama de coração e me adora. E aí Satanás fala: como é que é? Pele por pele. Não é isso que Satanás fala? Eu vou ler, ó. É porque não tocaste na pele dele. Pele por pele. O que Satanás quer dizer com isso? Que cada um defende a sua própria vida. Ele quer dizer que o homem é assim, que desde que você não toque nele, ele suporta tudo. Mas toca nele para você ver. Você tirou tudo dele, mas não tocou nele. E aí o Senhor falou: então tá, toca, só não tira a vida. Depressa Satanás entra em ação e lança uma enfermidade sobre Jó, que Jó tem feridas da cabeça aos pés. Essas feridas são abertas e cheias de pus, a palavra de Deus fala. Gente, quando nós temos uma unha encravada e que nessa unha há pus, a dor é insuportável. O pus, ele traz uma pulsão, uma pressão, uma dor tão intensa. Você imagina um homem da cabeça aos pés com feridas abertas, cheias de pus. E sabe o que acontece? A palavra fala que as feridas que se fechavam abriam novamente. E aí, aparece quem? Os 3 amigos. Eita, que sorte de Jó, né? 3 amigos para cuidar dele. Meu Deus, como é bom ter amigos, né? Vocês viram, quem viu a Cris na vigília ontem? A Cris foi um presente do Senhor na minha vida. No primeiro dia de faculdade, eu falei: gente, eu vou parar de corpo mole. A gente já estava só com um carro. Eu falei: se eu tiver que encarar ônibus, eu vou encarar ônibus. Eu vou fazer, porque eu não vou ficar mais parada aqui. E eu vou fazer. E eu não ando só. Eu não ando só. Não é comum. Ou de carro, mas não saio andando a pé. Não é comum eu fazer. Mas eu falei: mas eu vou. E eu fui no primeiro dia preocupada. Dinho me deixou no ponto. E eu com a minha bolsa, com meu celular. Como que você sai sem nada? Não tem jeito. E aí eu fui, preocupada lá. Fui o primeiro dia de aula, eu conheci a Cris. Nunca mais eu voltei para a faculdade de ônibus. Porque ela me busca todos os dias e me leva todos os dias. No primeiro dia de aula. E aí, conforme foi passando aqueles dias, segundo dia, na primeira semana, as pessoas achavam que nós éramos amigas de longa data.
porque o Espírito, ele testifica. Quando nós nos relacionamos com servos do Senhor, com amigos fiéis de Cristo, do Pai, há um relacionamento genuíno. Então, nós precisamos viver isso, desfrutar disso, porque o Senhor levanta pessoas para cuidar de nós. E vamos lá. Os 3 amigos de Jó apareceram para consolar ele, só que não. No primeiro momento eles chegaram, ficaram até quietinho, todo mundo mudo, até choraram. Mas logo em seguida, quando Jó falou algumas coisas, quando Jó abriu o coração, quando Jó falou da dor dele, aí eles vieram com o pé no peito de Jó. Elifas, Bildade e Zofar. O nome das figuras. E deixa eu falar um negócio para vocês. A igreja está cheia desses 3 amigos. A igreja está cheia de amigos igual aos amigos de Jó. Talvez nós sejamos um desses. Que o Senhor nos revele onde precisamos rever. Porque eu vou te falar, eles acusaram Jó. Eles disseram para Jó: se arrepende, porque Deus não castiga homens fiéis. Se arrepende do teu pecado. Tira essa máscara, mostra a tua cara, porque nós conhecemos Deus e Ele não tira nada de ninguém sem motivo. Eles falaram para Jó dessa forma, um atrás do outro, acabaram com Jó. Gente, ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, como o Gilson falou ontem. Precisava de pessoas para acusar o pecado dele, ainda que ele tivesse pecado. Qual é a utilidade desses 3 amigos na vida de Jó? Qual é a nossa utilidade na vida dos nossos irmãos, quando nós estamos aptos a apontar o pecado? Quando nós estamos preparados para apontar as falhas do nosso irmão? As igrejas estão cheias de amigos como Elifas, Bildade e Zofar. Nós estamos, ao invés da gente compartilhar as maravilhas de Cristo, viver em unidade, em comunhão genuína e verdadeira, nós estamos preocupados de falar para o irmão o que ele vai fazer e como ele vai fazer. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas desfrutar, compartilhar Cristo, compartilhar os segredos. Gente, quantas vezes eu me omiti de falar de Cristo? Ai, meu Deus, quantas vezes eu entrei naquele gabinete do pastor Fernando para falar: eu não quero pregar. É necessário, eu não quero. Quantas vezes eu me vi despreparada para estar nesse lugar e acreditem, eu estou e sempre vou estar. Só que não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele. E aí eu vou te fazer uma pergunta, já que a gente não tem pedra aqui, né? Porque Jesus um dia ele falou assim, ó, quem tiver sem nenhum pecado atira a primeira pedra, mas não tem nenhuma pedra aqui e tem mais, né? Eu ainda corri o risco de levar uma pedrada na testa. Não vamos falar de pedra, não vamos. Eu vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem aqui está resolvido com as próprias emoções e com o coração? Pode se manifestar. Quem aqui está tranquilo com as suas dores, com seus medos, com seus traumas, com as suas limitações, com a sua história? Levanta a mão. Sabe qual é o nosso problema? A gente não deu conta de resolver nem os nossos problemas. A gente não conhece a motivação do nosso coração.
Tem dia que nós estamos extremamente angustiados. Tem dia que nós temos muito medo. E tem dia que nós nos achamos indignos. No outro, nós somos como leão, cheio de autoridade e poder. Meu Deus, como somos malucos. Não é mesmo? Cheio de altos e baixos. E aí, nosso marido dá bom dia. O que foi? Só se for para você, né? Gente, nós somos... Aí, nós somos assim. Esses dias eu vi um negócio no Insta, o filho falava, mãe, e a mãe quieta lá lavando a louça. Não que eu tenha me identificado com ela. Aí a mãe lá, lavando a louça, mãe, e a mãe, com aquela cara simpática, igual a gente fica de vez em quando. Aí... Daqui a pouco, a mãe vira para aquele menino e fala, que foi, menino? O garoto sai desesperado. Um dia nós estamos muito tristes, outro muito felizes. Um dia nós ferimos pessoas com as nossas palavras, no outro somos feridos. Só que sabe o que acontece? Nós achamos que estamos aptos a avaliar a motivação do coração do nosso irmão. Então nós estamos aqui na igreja, nós estamos trabalhando juntos, nós estamos limpando a casa, nós estamos limpando o vidro, né, Léo? Dando o nosso melhor no nosso cantinho e observando o outro. Aqui o olho. Meu Deus, depois fala que é crente. Léo, a gente faz. Porque nós somos criados em culturas diferentes, com pais e mães que ensinaram coisas diferentes, com memórias diferentes, traumas diferentes. Então nós vemos os nossos irmãos agindo no natural. E tem coisa que choca a gente. E tem coisa que a gente admira. Mas a que admira a gente não conta para ninguém, não. Acaba o culto, a gente nem fala. Mas quando a gente reprova, acaba o culto, a gente... Hein, você viu como que fulano falou comigo? Você viu? Viu o que ele fez comigo? Você viu como fulano cuida da filha dela? Misericórdia, irmãos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nossas emoções não estão resolvidas. E aí, a gente fala bem assim, sabe por que ela fez isso? Porque implica comigo. De propósito. Só para me humilhar. Como eu estou ferida com a igreja, porque a igreja só me fere. Como a igreja é cruel. Deixa eu te falar, irmão, a igreja é cruel. A religião é cruel. Mas muitas vezes nós julgamos e condenamos, já damos o veredito. Gente, como que eu vou saber qual foi a motivação do coração do meu irmão? Se eu não conheço nem a motivação do meu coração. Entende o que o livro de Atos ensina pra gente? Andar em verdadeira unidade. Sabe por que a igreja do Senhor não cresce desenfreadamente? Porque falta comunhão, unidade, verdade. E aí, gente, o que acontece? Nós sabemos que irmãos brigam mesmo, né? Nós sabemos disso. Sabe o que acontece? Aí, quando nós estamos passando por algum momento difícil, e alguém fala alguma coisa que feriu a gente, é verdade, feriu. Mas o que nós colocamos em cima do peso daquela fala? As nossas bagagens, as nossas dores, as nossas confusões. Não é só sobre o que o irmão falou, é sobre nós, é o que está dentro de nós. Que não foi curado, que não foi sarado, que não foi transformado. Sabe por quê? Porque Cristo nos chamou para a liberdade. Se verdadeiramente vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Deixa eu falar, está consumado. Quando o seu irmão brigar com você, lembre-se, ele já foi perdoado. Jesus já perdoou através do sacrifício que fez, através da vida dele que ele ofereceu por mim e por você. E nós ficamos presos no que o Senhor já perdoou na vida do meu irmão. Porque o Senhor nos curou e nos sarou. O Senhor curou o nosso espírito. E é por isso que vivemos o que vivemos. É por isso que experimentamos o que experimentamos. Porque já somos curados no espírito. Apesar das dores, apesar das circunstâncias, apesar das feridas da cabeça até o pé. Apesar das feridas abertas, cheias de pus, deixa eu te falar, se você me olhar bem de perto, você vai ver as minhas feridas. Você vai sentir o cheiro delas. Mas tenha misericórdia da minha vida, porque o Senhor já me perdoou. O Senhor já me purificou do meu pecado, das minhas dores, das minhas mazelas. E vamos continuar. E aí eu vou falar uma coisa para você. Não tem aquilo que o irmão fala para você? Ou aquilo que você vê, que você só observa e que você achou muito ruim? E que você ficou muito triste e ofendido? Deixa eu te falar. Quando eu falo alguma coisa aqui no altar, seja ela a bênção. Todos os domingos a gente se encontra, agora todas as quintas a gente se encontra, todas as terças a gente se encontra, todas as quartas às 22 horas nós estamos juntos edificando um altar de oração e clamor ao Senhor, online, orando juntos. E palavras são liberadas, palavras de vida, sementes são lançadas. Mas o que você irá fazer com essas sementes é responsabilidade de quem? Só sua. O que você vai fazer com as palavras que saírem da minha boca e te ferirem é responsabilidade só sua. Porque eu não tenho o poder de te prender nas minhas palavras. Eu posso falar. Mas o poder dela na sua vida, quem define é você. Se você vai ficar preso com o que eu falei, se analisa. Peça ao Senhor que te revela o que precisa ser curado. Sabe por quê? Porque um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor. Mas eu não vou prestar conta do que você fez, eu vou prestar conta de tudo que eu fiz. A palavra de Deus diz que há um único juiz, um único legislador, aquele que é capaz de salvar entre nós e de condenar, que é o Senhor, o Rei da Glória. Então nós não estamos aptos a pesar ninguém na balança. Nós não vamos prestar conta do que o irmão fez, do que eu vi ou do que eu ouvi. Eu vou prestar conta do que eu faço com o que eu ouço. Isso que eu vou prestar conta. Então pense sobre isso. Não queremos ser nem parecidos com os amigos de Jó. Porque nós queremos viver a verdadeira unidade, a verdadeira comunhão que há em Cristo Jesus. Julgaram, condenaram, acusaram. E aí deixa eu falar uma coisa para você. Jó, lembra o que eu falei sobre os doutores da lei? Eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra. E nenhuma daquelas palavras daqueles 3 amigos de Jó encontrou lugar no coração de Jó. Por pior que fosse o estado de miséria, de dor, de perda. Jó falou bem assim: o que vocês estão pensando? Vocês acham que vocês são mais sábios do que eu? Vocês acham que vocês conhecem mais o Senhor do que eu? Eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é, ué. Que isso? Quem me dera o Senhor fosse homem, Jó fala. Que eu chamaria um juiz, a gente resolveria as coisas e estava tudo certo, mas Ele é Deus. Não há ninguém que possa julgá-lo.
E aí ele fala assim, certamente se eu me apresentasse perante o Senhor, eu não me achei em mim. Eu não seria inocente. Se acharia culpa em mim. Já sabia que ele não era perfeito. Mas já sabia da integridade do coração dele. Já sabia que ele não havia pecado contra o Senhor. Já sabia que ele não havia quebrado princípios. Vai além de caráter. Lembra o que nós temos conversado? Princípios. Vai além de caráter. Então Jó não se confundiu com o que ele ouviu daquelas 3 pessoas. Deixa eu te falar. Quem está te confundindo? Que voz você tem ouvido? A do seu pai? Do relacionamento que você tem no secreto? Do seu conhecimento da palavra? Ou dos amigos acusadores? Ou das pessoas que compartilham a mesma casa que você? Ou com o mundo, com os sofismas, com a cultura, com a sabedoria humana, com a filosofia, com a literatura? O que tem te roubado nesses dias? E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tenho 3 irmãs, né? E eu tenho seu Lolô e Dona Ritinha na minha vida. Seu Lolô é seu Loredo, eu pastor Loredo, meu pai, tá, gente? Seu Lolô e Dona Ritinha na minha vida. E tenho 3 irmãs. Sabe o que esse homem de Deus conseguiu fazer? Alguns talvez já saibam, porque eu já tenha contado. Mas ele conseguiu ensinar para nós que nós não podíamos brigar. Porque nós éramos irmãs. Então um dia, eu me lembro, meu pai, ele não batia na gente. A autoridade que há sobre a vida do meu pai, ela é respeitada pelo olhar. Eu não tive uma criação opressora. Há quem diga que a minha criação foi opressora, mas eu vou compartilhar com vocês. E aí, meu pai, um dia, estávamos nós 3, e eu me lembro desse dia, engraçado. Porque foi um dia marcante, né, na minha vida. Nós 3, e eu acho que a gente foi levar algum problema para o meu pai, né, Beth? E aí meu pai pegou o chinelo, deu uma chinelada na bunda de cada uma e falou, vocês são irmãs e vocês não podem brigar. Não lembro mais do meu pai me corrigir com mais nada. Assim, meu pai não batia na gente. E nesse dia, ele plantou isso dentro de nós. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem enganou a gente falando que é normal brigar entre irmãos? Porque a Bíblia falou que na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, que princípio, qual é o padrão do céu que eu tenho trazido para dentro da minha casa? Eu consegui implantar isso dentro da minha casa. Leleu e Alê também não brigaram. Nós não permitimos. Se começasse uma brincadeira que era implicância, vocês são irmãos. Brincadeira é uma coisa, implicância e desrespeito é outra. Parece uma coisa simples, mas quem tem mais de um filho fala para mim, é simples. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra nos ensina que nós precisamos trazer o padrão do céu para a terra. Quando as pessoas olharem para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso casamento, eles precisam desejar o desconhecido. Eu me lembro, porque meu pai e minha mãe não deixavam a gente sair de casa. Mas a gente recebia muita amiga num apartamento de 50 e poucos metros quadrados. 2 quartos, né, Beth? Teve num aniversário meu que eram 8 meninas dentro de um único quarto. E eles deixavam a gente brincar de cobra cega pela casa inteira, a madrugada inteira. Eles deixavam a gente muito à vontade. A nossa criação foi com muita liberdade, com muita proteção, com muito cuidado. Mas as amigas que frequentavam a nossa casa, elas ficavam, meu Deus,
como eu queria viver isso. Como eu queria experimentar isso. E há quem diga que eu tive uma criação opressora. Eu me lembro de ir para a cama do meu pai e da minha mãe até 7, 8 anos. E o meu pai me levando para a cama 10 vezes. Mas eu ia. Eu estou aqui por isso, porque eu sou persistente. E eu ia toda noite. E o meu pai, persistente, me levava de volta todas as vezes. Até eu aprender. Mas eu me lembro do aconchego da cama do meu pai e da minha mãe. Sabe por quê, meus irmãos? Existe uma psicologia que ensina pra gente que os nossos filhos não podem dormir na nossa cama. Verdade. A gente precisa guardar os nossos filhos da impureza, da imoralidade, da falta de respeito. Só que a memória que eu tenho do leito do meu pai e da minha mãe é de uma proteção. É um lugar de paz, meu irmão. Porque era um leito sem mácula. Onde havia respeito e honra. Então não se engane com filosofias mundanas. Construa na sua casa um lugar aonde o descrente vai passar e vai desejar o que você tem. Vai desejar o que os seus filhos têm. Vai buscar o conselho de sabedoria em você. Em Isaías 11 está escrito assim: eis que virá um rebento do tronco de Jessé, e sobre ele será derramado o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria e Espírito de temor. E em Apocalipse, a Fabi leu aqui no púlpito, está escrito que quando o Senhor foi levado ao céu, foi derramado por toda a terra os 7 Espíritos de Deus. E hoje nós temos acesso à sabedoria, ao conhecimento. Nós temos acesso à palavra de conselho. Se as pessoas não estão te procurando para pegar conselho, é porque você tem desprezado o Espírito que foi derramado sobre a tua cabeça. Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos um Deus sobre as nossas vidas. E Ele pagou um preço muito alto para que nós estivéssemos aqui. E talvez se eu falasse para alguém: gente, meus filhos não vão... Não, na minha casa meus filhos não vão brigar. Você é doida? Deixa de ser opressora. Para que unidade? Para que respeito entre irmãos? Por que não deixar eles se ferirem? Por que não deixar eles se magoarem e gerarem marcas para o resto da vida? Porque tem coisa melhor disponível para nós. Há um lugar de amor, há um lugar de vida. Há um lugar que emana águas que vêm direto do trono, águas purificadoras, para trazer todo pensamento cativo à vontade do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo na terra e nós precisamos despertar desse sono. E nós precisamos trazer a realidade de Cristo para a terra. O padrão do céu é responsabilidade nossa. O Senhor confiou a nós. Espera aí que o meu esboço travou. São 25, se ele travar, o que será de nós? Aí já está acabando a palavra. Eu vou diminuir, a gente vai fazer a parte 2. Em nome de Jesus, porque eu não cheguei nem na palavra. Tá bom? Vamos fazer a parte 2. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No Senhor não há danos. No Senhor há vida. E vida em abundância. E eu tô falando sério que eu vou ter que acabar o negócio por aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Chegou um momento da minha vida
que eu não queria ter filhos. E sabe o que é legal quando eu falo sobre a gente não brigar? Sabe o que é bom? Eu tenho testemunhas. Tão bom isso. A Angélica convive comigo há 10 anos. Né, Angélica? Eu tenho os meus sobrinhos. Gabriele está aqui. A minha mãe está aqui. Fala quem viu a gente brigar. Eu nunca, quanto criança, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Como que você vai ensinar para os seus filhos não brigarem se você briga com seu marido? Na frente deles. Como que você vai construir esse altar de santidade se você fala de coisas que você não compreende? Se falamos de coisas que lemos, mas não compreendemos. Como Jó falou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. Eu falava de coisas maravilhosíssimas que eu não compreendia. Como que eu falo de amor, de unidade, se a minha casa é um caos? Se eu não vivo amor, se ninguém que passa pela minha casa deseja o que eu tenho. Precisamos ser servos fiéis do Senhor. Precisamos gerar vida por onde passarmos. E agora, para a gente concluir essa palavra, pulando só uns 15 slides, nós vamos meditar na palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Não precisa nem colocar, porque eu nem vou saber qual que é a linguagem viva, qual que é a NVI. Eu fiz uma mistura de linguagens aqui. Então, nem precisa colocar, mas é o que eu falo. Pega as palavras que foram ditas aqui, vai no secreto, vai na tua casa e busca revelação. E vê se eu falei alguma coisa de errado. 2 Coríntios 2, 5, a partir do versículo 16, diz assim: assim de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Entende, meu irmão? Porque Cristo deu a vida por mim e por você para perdoar os nossos pecados. E quando eu olho para o meu irmão, que lá no Salmo 16, que ele sim é digno de honra, porque ele profere o nome do mesmo Deus que eu não posso olhar para eles com olhos meramente humanos. Eu preciso entender que ele já foi perdoado. E quem sou eu para manter ele em cativeiro? Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Teve um tempo que nós vimos Cristo como um carpinteiro, como filho de Maria e de José. Não é esse o filho de Maria e de José, o carpinteiro? Esse carpinteiro é o Messias. Esse irmão que está sentado do seu lado é embaixador de Cristo na terra. É geração eleita, sacerdócio real, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então não olha mais para ele só com olhos naturais. Olha com olhos de honra, de lealdade, de amor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu preciso olhar para as feridas do meu irmão, abertas, expostas, com pus, e falar para ele: meu irmão, Jesus já levou a sua culpa. Amém? Ainda que a gente precise resolver coisas, porque eu sou muito diferente das minhas irmãs. Ainda que a gente pense diferente, ainda que tenham coisas a ser resolvidas, resolva. Resolva em amor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos ortogou o ministério de reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. O Senhor nos confiou essa missão de reconciliar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos.
Na verdade, a palavra diz reconciliar o coração dos pais aos filhos. Porque se o coração dos pais não se reconciliar ao coração dos filhos, como que o coração dos filhos irão se reconciliar ao coração dos pais? Se eu não entender que eu vou prestar conta dos meus filhos ao Senhor, se eu não entender que eu tenho autoridade sobre a vida dos meus filhos, porque lá em Provérbios, o Senhor fala que nós precisamos corrigir os nossos filhos, para eles não fazerem a gente passar vergonha. Em Provérbios fala que nós precisamos corrigir os nossos filhos com autoridade. Que nós precisamos corrigir os nossos filhos, sentar com eles à mesa e dizer para ele o caminho. Como que eu vou apresentar uma autoridade para minha filha e para o meu filho, se eu não cumpro princípios, se eu não andar em integridade? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos contássemos justiça de Deus. Então, meu irmão, o Senhor, fique de pé no seu lugar agora. Não repara, eu não vou ficar em pé agora, não. E eu vou falar um negócio. Ingrid, Fabi, aproveita que eu estou sentada. Se quiser tirar foto, a chance é agora. Porque quando eu estou solta nesse altar, ninguém me segura. Ninguém, elas ficam doidas, porque eu ando para lá e para cá, elas só me pegam assim, ó. É só foto, uma pior do que a outra, vocês têm que ver, mas eu acho que nem aqui teve jeito, porque, ó, eu não paro nem assim. Amém. O Senhor deu a vida, para que nós tivéssemos vida. O Senhor nos reconciliou ao Pai, e por isso eu te convido nessa noite a participar dessa mesa de reconciliação, onde nós participamos do sangue do corpo de Cristo, em verdadeira unidade, em verdadeira comunhão, em verdadeira adoração. Que nós possamos nos recordar do sacrifício que Cristo fez na cruz, por mim e por você. Que nós possamos nos recordar que somos livres em Cristo Jesus. E nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Nosso tempo está corrido. Vem, meu amor, vai ministrar a ceia pra gente. Fique junto com a sua família. Buscar as crianças. Amém, glória a Deus. Alguém busca as crianças lá. Glória a Deus. Tem continuação a palavra?